Vejam bem, crianças, nós temos aí aberta no computador a página 100 e... Peraí, deixa eu abrir aqui. 164, certo? É uma professora e ela está falando sobre a tábua de Pitágoras. Então, veja bem. Hoje tem surpresa na aula de matemática. Vamos estudar a tábua de Pitágoras. Olha a perguntinha desse aluno que está na almofadinha alaranjada. Tábua de quê? Não é tábua de quê, e sim de quem? Isso quem completa é a professora. Isso mesmo, Pitágoras. Aí ela falou pausadamente, porque é um nome diferente, para que todos possam entender. E Pitágoras é marceneiro? Pitágoras, não, como uma paciência, vamos conhecer mais sobre o filósofo e matemático grego chamado Pitágoras. Bom, então vamos lá. Pitágoras foi um matemático e filósofo que nasceu há mais ou menos 2.500 anos na Grécia. Ele tinha um grande interesse em conhecer os números. Então, ele era um filósofo matemático. Além de filósofo, que é uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que tem muitas ideias e fica sempre pensando nas possibilidades, ele ainda era matemático, porque ele era apaixonado com números. Então, ele viajou por vários lugares para ele aprender com as pessoas que faziam cálculos complicados, como, por exemplo, os construtores das casas. Para construir uma casa, um engenheiro ele faz muitos cálculos. Ele faz cálculos específicos da área de engenharia. E são cálculos matemáticos difíceis. Para nós que não entendemos do assunto, ficamos perdidos. Então, ele viajou lugares diferentes e foi absorvendo conhecimento, sabe? Juntando conhecimento e formando as suas teorias, com conhecimentos diferentes, de habilidades de pessoas diferentes, certo? Então, vamos conhecer um pouco mais. Vamos para a segunda parte. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a estátua dele. Ele era assim, barbudo, a cabecinha meio careca ainda, e aqui assim, ó, ele usava um turbantezinho, sabe? Ele não tinha muito cabelo, não. Você sabia que há poucas imagens do rosto de Pitágoras e que a sua história é cheia de mistérios? Não se sabe bem ao certo como ele morreu, e nem as histórias que contam sobre ele, a gente nem sabe se são verdadeiras. Porque ele não era muito... ele não se mostrava muito, ele ficava mais às escondidas. Uma pessoa cientista, uma pessoa pesquisadora, e ficava mais ali nos arredores, buscando informações. Ele não era muito visível, nem muito visto. Ele ficava olhando, captando informações. Porém, dizem que Pitágoras, várias vezes, né, fez várias descobertas e sobre as propriedades dos números e construções das figuras geométricas, ele tem muito a receber sobre isso. Por quê? Figuras geométricas e expressões numéricas, atividades com números, vêm de Pitágoras. Vem de todo o estudo de Pitágoras, sobre tudo que ele conseguiu captar e transpor nos livros, para que as pessoas pudessem aprender. Uma frase muito conhecida que os historiadores consideram ter sido dita por Pitágoras é: o princípio de todas as coisas é o número. Então, dizem, né, por estudos, que esta frase, por isso que ela está entre aspas, é uma frase dele, que ele foi o criador desse pensamento, né, que o princípio de todas as coisas é o número. Tudo começa com um número. Uma casa começa com um número. Um número ligado a outro, somado a outro, multiplicado a outro, levado à potência a outro, forma uma casa, forma um prédio, forma uma ponte, certo? O ser humano, a gestação do ser humano, tudo começa com um número, certo?
um número. Um óvulo e um espermatozoide, 2, certo? Junção. Então, números. Depois começam meses, porque os números também se relacionam aos meses. Meses de gestação, crescimento, idade, altura, peso, tudo começa com números, certo? A sua identidade, né? Os seus documentos, tudo tem um registro. Então, são números. Ele diz que o princípio de todas as coisas, a resolução de todas as coisas, o surgimento de todas as coisas, se começa a partir de um número. Bom, quando ele fala essa frase, nós quase que nos tornamos filósofos, né, pessoal? Porque a cada vez mais entendemos que a matemática, agora, com essa frase de Pitágoras, realmente é o centro de tudo, o centro do universo. Matemática está ao nosso redor, matemática está impregnada em nós. Tudo que nós formos fazer, nós estamos trabalhando com números conscientemente ou inconscientemente. Se formos ao mercado, estaremos trabalhando com números, números de diversas formas. Se formos ao clube, também estaremos trabalhando com números, desde os valores, certo? Valores em reais, a valores, a quantidade de pessoas, a quantidade de litros da piscina, a quilos que o toboágua suporta, tudo isso são números. Certo, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esta frase de Pitágoras, que tudo começa a partir dos números? Não. Podemos dar seguimento, certo? Este pensando sobre, pessoal, é um dever que irá, tá? Irá essa semana, vocês vão pesquisar, né, com os pais de vocês, situações em que vocês se veem educados e representam essa educação de alguma forma na sociedade. Então, veja bem, Pitágoras é conhecido também por suas frases, por exemplo, eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Olha a frase, eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Quer dizer, educar enquanto é pequeno, ensinar enquanto é pequeno, para que quando crescer, não precise ser castigado pela lei, pela sociedade, pelos homens em si. Certo? Então, essa frase é o ápice do nosso dever da semana, certo? O que você vai responder no seu caderno de dever de casa? O que é ser educado? Aí você vai me responder com as suas palavrinhas, depois de uma discussão em família, de vocês conversarem sobre o assunto com a mamãe, com o papai. O que é ser educado para você? Tem algumas normas na sociedade, tem algumas regras em casa, nos locais onde nós convivemos, que necessita sempre que a pessoa seja educada. A educação, ela cabe em qualquer lugar, certo? A pessoa, ela não precisa ter uma condição financeira favorável para ser educado. Ser educado são princípios que vêm de casa, princípios que os pais ensinam seus filhos desde pequenininho, como, por exemplo, ouvir os mais velhos, como, por exemplo, esperar a sua vez para falar, como, por exemplo, ser agradecido, ajudar no trabalho de casa, pedir licença, desculpa, certo? Esperar o momento de se mostrar. De onde que vem a educação? A sua educação, ela vem de onde? Ela vem da escola? Não, ela não vem da escola, ela vem da sua casa. Seus pais, desde que você era pequenininho, foi te mostrando o caminho certo. Olha, meu filho, olha, minha filha, isso não está certo. Você hoje fez algo errado, nós precisamos consertar. Você rabiscou a parede, você quebrou alguma coisa, você mordeu no coleguinha. Isso às vezes acontece. Os pais ensinam o caminho certo. E isso já é lá da Bíblia também. Tem um versículo bíblico que diz assim: ensina os pequenos o caminho onde devem andar, porque quando crescer,
Se desviarem, eles encontrarão o caminho de volta. Então, ensina desde pequenininho, educa desde pequenininho, porque quando é adulto, as coisas ficam mais fáceis. Aí você vai citar pelo menos 2 momentos em que você é educado. Eu sei que você é educado e que você tem vários momentos para citar, mas eu quero só 2. 2 situações que você se mostrou uma pessoa educada. Por que a educação tem que acontecer desde cedo? Em que isso pode influenciar na sua vida adulta? Aí você vai me explicar por que a educação precisa acontecer desde quando a criança é pequenininha. Será que adianta educar alguém que já está formado fisicamente e com caráter? Não, é preciso ensinar o caminho pequenininho, entenderam? Desde pequenininho. Então, esse é o dever de hoje. Não, você levar não. Não, você levar não. Não, para comprar de ele, Deixa eu ver. Tia, posso falar? Pode falar. Eu tô vendo a risada. Estar no plural porque são terminados com a letra S, como, por exemplo, Atlas. Não sei. Só um minutinho, gente. Onde ele fica? Voltando aqui, gente. Fui atender aqui uma pergunta. Há substantivos que parecem estar no plural porque são terminados com a letra S. Como, por exemplo, Atlas. Olha, terminou com a letra S. Ônibus terminou com a letra S. Óculos terminou também com a letra S. Lápis, cais. O que é cais? Alguém sabe me dizer o que é cais? Não. Não? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém sabe? Karine, alguma coisa na praia? Ah, isso, tem alguma coisa a ver. Então, eu vou pegar seu gancho Tia aí. Karine, eu acho que é onde os barcos ficam. Isso, no cais. Muito bem. Cais são são locais, né, no litoral, onde os barcos ficam. Certo? Onde eles ficam atracados, onde eles ficam ali amarrados, esperando alguma embarcação, tá? Isso é cais. Então, veja bem, na palavrinha Atlas, como que eu sei que ele está no plural ou no singular? Tem um artigo antes dele. O Atlas. Isso quer dizer que ele está no singular. É um só. O Atlas. Quando eu digo os Atlas, quer dizer que eu tenho 2 ou mais livros de mapas, que é um Atlas. O ônibus é um só. Quando eu falo os ônibus, são 2 ou mais, certo? O lápis, um só, singular. Os lápis, 2 ou mais. O cais, apenas um local. Os cais, diversos, 2 ou mais, em litorais diferentes, certo? Em cidades beira-mar diferentes, ok, crianças? O que é que vai demonstrar, então, se o substantivo está no singular ou no plural, se a palavra não muda? A palavra é igual para os 2 números, tanto no singular quanto para o plural. O que é que vai determinar
que a palavra está no plural ou não? Me contem. Isso, o artigo. Acrescenta S para o plural e tira o acento circunflexo. O único que manteve no plural foi o acento aqui da palavrinha país, que foi para países com acento, viu? Eu gosto demais. Crianças, então vamos finalizar a nossa terça-feira com geografia. Olha, nós estamos falando sobre sustentabilidade e consumo. O que é sustentabilidade? Primeiramente, nós precisamos entender o título para entender o que vai falar o conteúdo. Sustentável é algo que a natureza vai agradecer quando você usa os recursos da natureza de forma consciente. Sustentabilidade é cuidar do ambiente usando os recursos que a natureza oferece de forma correta, sem exagero. Consumo é tudo aquilo que eu preciso para viver, aquilo que eu preciso comprar, aquilo que eu preciso ter para que eu possa viver, certo? Então, aqui o título diz: consumir com responsabilidade, usando os recursos do planeta de forma consciente. Professora, Oi. o Álvaro tá te chamando. O quê? O Álvaro tá te chamando. Deixa que ele mesmo chame. Pode deixar que ele mesmo fala comigo, Vitória. Vamos lá. Desde que o ser humano passou a dominar técnicas de exploração, que é isso, pessoal? Desde que o ser humano inventou as máquinas, desde que o ser humano achou, assim, normal, devastar partes grandes da natureza para construir, para mudar a paisagem geográfica, usando tecnologia, os recursos naturais estão em falência. O que é isso? Nós estamos usando os recursos da natureza de forma que não está dando tempo para a natureza repor. Os recursos, eles não são ilimitados. Eles têm uma porcentagem de reproduzir novamente, de reprodução. Só que nós não estamos dando tempo para a natureza repor, da mesma forma que nós estamos retirando. Nós retiramos minérios, nós retiramos árvores, né, madeira, nós retiramos água, nós retiramos tudo da natureza para o nosso sustento, inclusive nas lavouras, nós retiramos os nutrientes da terra para eles entrarem nas raízes das plantinhas e fazerem com que as plantas fiquem bonitas, vivas, viçosas e o ser humano ganhe muito dinheiro. Mas nós não estamos dando tempo para a reposição desses sais minerais, dessas vitaminas que a terra produz, desses minérios, certo? E estamos gastando em excesso. Esse modelo de urbanização bonito, fala-se muito, constrói, cidades ficam grandes de um dia para a noite, grandes prédios, estabelecimentos diferentes, certo? Muita gente, o que acontece? O planeta está sofrendo. E nós não estamos dando tempo para que o ecossistema se renove. Então, nós estamos agredindo a natureza, certo? Isso nós precisamos mudar. Usar os recursos da natureza de forma consciente. Certo, crianças? Até aí, alguma pergunta? Não. Sublinharam? Sim. Sim.
Álvaro, você precisava falar comigo? Tia, é geografia ou história? Geografia. Que página? 114. Não, tio, eu só ia te perguntar qual é a página mesmo. Eu já achei aqui. 114. Ok. Observe este desenho. Tem uma moça muito bem vestida, atrás dela uma montanha de lixo que parece que acompanha os seus passos. Isso acontece com o ser humano. Atrás de cada um tem uma montanha de lixo que é feita diariamente. Vocês já pensaram o tanto de lixo que cada um produz no mundo? Aqui na minha casa, todos os dias tem lixo. Do banheiro, da pia da cozinha, lixo da casa, papel que chega, restinho de embalagem, restinho de coisa que vai jogando fora, vai enchendo sacolinha e a gente coloca para o lixeiro pegar. Cada um produz lixo. Cada ser humano produz lixo. E esse lixo, muitas vezes, é destinado a locais onde não é próprio para ele. Na rua, nos lotes, na água, no esgoto, certo? Que não é lugar próprio. Cada lixo, separadamente, quando nós colocamos para o lixeiro recolher, se você tem consciência de separar o que é papel, do que é vidro, do que é plástico, do que é orgânico, se cada um fizesse esse papel consciente, seria mais fácil, o lixo seria transformado em outro produto e tiraria menos recursos da natureza, utilizando o que nós já tínhamos aqui. Mas nem todos pensam dessa forma. Então, é preciso repensar em atitudes que podem melhorar a situação do planeta numa visão geral, para mim, para você, para todos que usufruem os recursos. Veja bem, outra necessidade que o ser humano precisa desenvolver, a não ser também a melhora na produção de lixo e separação dele, é consumir aquilo que realmente for necessário. Comprar aquilo que realmente eu preciso. Compra sapato, compra roupa, compra brinquedo, compra eletrodoméstico, compra aparelho eletrônico, se precisar. Porque tem muitos aparelhos, roupas, sapatos e até alimentos que nós compramos sem necessidade. Que fica guardado, que fica até perder. Se for roupa, você precisa passar para frente, dar a roupa que não te serve mais para alguém que é menor que você, doar, certo? Tem gente que não doa e vai amontoando tudo. Doar, passar para frente, porque aí outra pessoa vai deixar de comprar porque já está recebendo algo que foi retirado da natureza como matéria-prima para produzir. Como, por exemplo, o algodão, como, por exemplo, o couro, certo? E outros materiais que nós usamos nas roupas, nos sapatos, entenderam? Nós precisamos pensar nas tecnologias com função de ajudar a natureza, certo? A prestação de serviço, o maquinário, tudo tem que ser beneficiando a natureza e não somente o ser humano. Nós temos que usar da inteligência do ser humano para fazer que a natureza recompense em tempos de reprodução. Entenderam, crianças? Assim, o impacto ambiental vai ser muito menor, com certeza. Quando eu penso de forma consciente, a natureza agradece. Alguma pergunta? Não, ele eu fiquei 2 anos fora da escola. Fui encontrar Simara, posso passar para frente?
Pode sim, Karen, desculpa. É porque eu estava ajudando os que ficaram com dificuldade, pode sim.